This call is now being recorded. Muito bem. Meus amores, bom dia novamente. A nossa aula de hoje, como todas as outras, ela é extremamente importante, certo? Nós vamos ver hoje o reino Monera, que é o reino dos seres procariontes. É o reino mais simples, é o reino onde você encontra as bactérias. Então, sempre que você ouve essa palavra bactéria, lhe vem na memória algo ruim, algo negativo. E vocês vão ver hoje, pessoal, que a grande maioria das bactérias, elas não causam doença. Pelo contrário, as bactérias, elas são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Tranquilo? Existem algumas bactérias que causam doenças em animais, que é o nosso caso, e também em plantas. Tranquilo? Vamos iniciar com as características gerais do reino. Lembrando, nós temos atualmente 5 reinos. Okay? Lembrando que vírus não está incluso em nenhum desses reinos, porque vírus ele é um ser acelular. Então, vírus ele não é considerado um ser vivo por muitos biólogos. Então, ele não está em nenhum dos reinos. O primeiro reino que a gente estuda, sempre, claro, do mais simples para o mais complexo, vai ser o reino Monera, que é justamente o reino das bactérias. Eu coloquei nesse primeiro slide aqui, pessoal, as características gerais das bactérias. Tranquilo? Só que no reino Monera existem outros seres. Reino Monera você vai encontrar bactérias, cianobactérias e árqueas. Eu até coloquei aqui em destaque de vermelho. Então, as bactérias, cianobactérias e árqueas são seres procariontes. Aí você tem que se lembrar lá do primeiro ano, o que seria um ser procarionte. Um ser procarionte é aquele ser que não tem a membrana nuclear. Ele não tem carioteca. Na verdade, os seres procariontes, eles não possuem nenhuma organela membranosa. O núcleo é uma organela que tem membrana. Então, como os procariontes não têm nenhuma organela membranosa, consequentemente, ele não vai ter núcleo. O material genético dos seres procariontes, ele fica disperso no citoplasma. Beleza? Então, temos bactérias, cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese. As cianobactérias, antigamente, elas eram chamadas de algas azuis. Hoje não se usa mais essa denominação. Hoje você vai encontrar nos livros cianobactérias. São bactérias que fazem fotossíntese. Beleza? Por que elas eram consideradas algas azuis? Primeiro, porque elas faziam fotossíntese, que é uma característica típica das algas. Segundo, porque elas viviam em ambiente aquático. E terceiro, porque elas têm uma coloração azulada. Ok? Então, por isso, cianobactéria, algas azuis. E as árqueas, pessoal, são seres procariontes também, muito parecido com as bactérias, mas vocês vão ver na aula de hoje que as árqueas, elas se parecem mais com os seres eucariontes do que com as bactérias. Então, olha que louco. As árqueas, elas são procariontes. Elas não possuem núcleo. O material genético dela está disperso no citoplasma. Entretanto, apesar dessa similaridade com as bactérias, as árqueas elas são muito mais parecidas com os seres eucariontes, que é o nosso caso. Já já vocês vão entender por que isso ocorre. Beleza? Então, todos os seres do reino Monera são unicelulares, formados por uma célula. Esse ser unicelular, ele pode viver isolado ou em colônias. Mas, mesmo estando em colônias, cada célula é um ser particular. Tranquilo? É importante falar, pessoal, que claro que aqui eu estou dando as características gerais, mas sempre tem exceção. No ensino superior, a gente vê que existe uma espécie de bactéria que é multicelular, mas, no geral, todas as bactérias que nós conhecemos são unicelulares, vivem isoladamente ou formando colônias. As bactérias, cianobactérias e árqueas, elas podem ser autotrófos, ou seja, elas conseguem produzir o próprio alimento através desses dois processos aqui, ó, fotossíntese e quimiossíntese. Fotossíntese é um processo no qual o ser vivo ele produz o seu alimento utilizando a luz do sol, certo?
Quimiossíntese é um processo no qual o ser vivo ele produz o próprio alimento utilizando compostos químicos, substâncias químicas, através de reações químicas. Belezinha? Agora, curiosidade, pessoal. Nós aprendemos no fundamental que a fotossíntese libera oxigênio, não é isso? Então, na fotossíntese, a planta ou as algas consomem gás carbônico e liberam oxigênio. Só que existem bactérias que são assim. Tem bactéria que faz fotossíntese, que consome gás carbônico e libera oxigênio. Só que tem outras bactérias que fazem fotossíntese que, ao invés de liberar oxigênio, elas liberam enxofre. Tranquilo? Porque, ao invés de utilizar a água, elas utilizam o ácido sulfúrico. Muito bem. Então, não se esqueça, os seres do reino Monera podem ser autotróficos, fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Só que você também vai encontrar bactérias que são heterótrofas, ou seja, tem bactéria que não consegue produzir o próprio alimento. Na verdade, a grande maioria das bactérias não consegue produzir o próprio alimento. Essas bactérias que não produzem o próprio alimento, elas são saprófilas. O que é isso, professor? O que é um ser saprófila? Um ser saprófilo é aquele ser que se alimenta de outros seres em decomposição. Inclusive, já vai aí a primeira característica que é extremamente importante das bactérias, pessoal. Sem as bactérias, com certeza não existiria vida no nosso planeta. Ok? Com certeza não existiria, porque as bactérias, juntamente com os fungos, elas são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Então, quem faz a reciclagem da matéria orgânica são fungos e bactérias, essas bactérias saprófilas. As bactérias também elas podem ser parasitas, como a gente vai ver, elas podem causar doenças em plantas e animais, e as bactérias também elas podem viver em simbiose. Ok? Só para que você tenha uma ideia, olha como as bactérias são importantes. Pessoal, qualquer dúvida pode colocar no chat ou ligar o microfone, fica à vontade, tranquilo? Olha como as bactérias são importantes, pessoal. As bactérias, elas vivem em simbionte, certo? Elas são seres simbiontes, elas vivem em simbiose. Vamos lá. O que é que acontece? Existem bactérias no seu intestino que produzem vitamina K e vitamina B12, que são extremamente importantes para o nosso corpo. Tem bactérias que vivem no intestino de seres ruminantes, como, por exemplo, vacas, ovelhas, que degradam a celulose. Então, explicando para vocês, a vaca, pessoal, ela come capim, ela come plantas. Só que a vaca ela não consegue degradar celulose que está presente na planta. Quem é que faz isso para a vaca? Quem faz isso são bactérias que estão no intestino dela, ok? Então, as bactérias vivem em uma relação de simbiose com as vacas. A vaca fornece alimento para a bactéria e a bactéria quebra a celulose para a vaquinha. São os seres ruminantes. As bactérias, né, os seres do reino Monera, podem ser aeróbicos. Aeróbicos são aqueles seres que utilizam oxigênio. Ou podem ser anaeróbicos. Só que os seres anaeróbicos, eles podem ser de dois tipos. Então, consome oxigênio. Anaeróbico pode ser de dois tipos. O ser, ele pode ser anaeróbico facultativo. Isso significa que se não tiver oxigênio, ele consegue viver. Mas, se tiver oxigênio, ele também sobrevive. Ele é anaeróbico facultativo. Ele vive em ambiente com e sem oxigênio. E tem também os seres que são anaeróbicos estritos, são aqueles que não conseguem sobreviver à presença de oxigênio. Um exemplo de bactéria que não consegue sobreviver na presença de oxigênio é a bactéria que causa o tétano. Então, a bactéria que causa o tétano, pessoal, ela não consegue sobreviver em ambientes que tenham oxigênio. Ela é uma bactéria anaeróbica estrita, obrigatória. Muito bem. Agora, que é a importância das bactérias. Agora, antes das importâncias, deixa eu dizer aqui algumas curiosidades para vocês. Curiosidades. Estima-se, pessoal, que da nossa massa corporal, 2,5 kg
a 3 quilos é de bactéria. Como assim, professor? Então, eu vou pegar aqui o meu caso. Eu estou pesando, pessoal, 89 quilos. Essa é a minha massa corporal. Desse 89 quilos, você tira 3, fica com 86. Então, esse é o meu peso. Essa é a minha massa corporal, 86 quilogramas. Os outros 3 é de bactéria. Então, nós temos, pessoal, muitas bactérias no nosso corpo. Tranquilo? Nós temos aproximadamente 1 trilhão de células, né? A quantidade de bactérias que existe no nosso corpo chega a ser 10 vezes maior do que isso. Então, tem muita bactéria em todas as partes do seu corpo, no seu olho, na sua pele, no seu intestino. Existem bactérias dentro e fora do seu corpo. Então, elas são extremamente importantes. É o que a gente chama de microbiota, certo? Forma a sua flora, né? O que acontece, pessoal? Essas bactérias que estão no seu corpo, elas são importantíssimas. Por quê? Porque elas impedem que outras bactérias que causam doença fiquem no seu corpo. Elas acabam competindo, elas acabam lhe protegendo de certa forma. Vamos aqui para a importância das bactérias. Como eu já falei, são seres decompositores, elas vão decompor a matéria orgânica. Já imaginou, pessoal, se não tivesse bactéria e fungo para fazer a decomposição da matéria orgânica? Então, toda vida que um ser vivo morresse, o corpo dele ia ficar intacto. Ele não iria morrer de jeito, não iria ser decomposto de jeito nenhum. Então, imagine aí, desde o início que teve vida no nosso planeta até os dias de hoje. Imagine que nenhum ser vivo tivesse o corpo decomposto. Todos esses seres estariam se acumulando no ambiente. Ia chegar um período que ia faltar nutrientes. Então, as bactérias e os fungos são importantes porque eles degradam os seres vivos e os nutrientes que fazem do nosso corpo retornam para o meio ambiente. E esses nutrientes são aproveitados pelas plantas, que são os produtores. Além da decomposição, as bactérias elas são importantes também no processo de fermentação. Então, por exemplo, produção de queijo, produção de algumas bebidas, alguns alimentos também, né, são produzidos a partir de fermentação, como queijo, iogurte. As bactérias também são utilizadas em biotecnologia e no ciclo do nitrogênio, que vocês vão estudar lá no 3º ano. Então, o ciclo do nitrogênio é um dos ciclos mais importantes para os seres vivos. Aí você se pergunta por quê, professor? Por que o ciclo do nitrogênio é tão importante? Pessoal, nós temos nitrogênio nas nossas proteínas, temos nitrogênio no nosso DNA e temos nitrogênio também no nosso RNA e ainda na molécula de ATP, que é a molécula que fornece energia para a gente. Então, olha como o nitrogênio é importante para os seres vivos. Então, as bactérias participam do ciclo do nitrogênio. Nós não conseguimos absorver o nitrogênio que está na atmosfera. Então, quem é que nos auxilia, quem é que nos ajuda nessa missão? São as bactérias, que a gente chama de bactérias fixadoras. Pronto. Agora vamos aqui para a classificação das bactérias. Isso aqui tem uma questão na nossa atividade. As bactérias elas podem ser classificadas quanto à forma e também quanto ao arranjo. Pessoal, quanto à forma, é bem simples. Você vai ter bactérias que são esféricas, que nós vamos chamar de cocos. Você vai ter bactérias que vai ter um formato de bastão, que você vai chamar de bacilos. E tem bactérias com outros formatos, como, por exemplo, formato de vírgula, que a gente chama de vibrião. Tem bactérias que têm o formato espiralado. Aí você vai encontrar os espírilos e as espiroquetas. Professor, espiroquê? Espiroqueta. Então, espírilo e espiroqueta são bactérias que têm um formato em espiral, em hélice. Professor, qual a diferença entre eles? Os espírilos, pessoal, eles são mais rígidos e eles apresentam flagelos que auxiliam na sua locomoção. As espiroquetas, elas são mais maleáveis. Então, elas conseguem se movimentar através de movimentos citoplasmáticos. Tranquilo? Então, não se esqueça. Forma da bactéria, esférico, são os cocos. Formato de bastão, são os bacilos. Formato de vírgula é o vibrião. Tem os que têm o formato de helicoidal,
de espiral, que é o espírilo, e a espiroqueta. Muito bem. Agora, quanto ao arranjo. Arranjo é o seguinte, pessoal. Se você tiver dois cocos, olha aqui, eu vou chamar de diplococos. Se eu tiver 4 cocos, tétrade. Se eu tiver 8 cocos, formando uma espécie de cubo, sarcina. Olha aqui a sarcina. Agora, os dois principais tipos de arranjo no que se refere aos cocos é o Streptococcus, olha aqui, Streptococcus. Streptococcus, você lembra de estrepada, né? Quando você leva uma estrepada, você leva de uma agulha, de um alfinete. Então, ela tem um formato de colar. São vários cocos enfileirados, em fila, ok? Estafilococcus parece muito com um cacho de uva. Tranquilo? Então, cocos pode ser diplococcus, 2 cocos, tétrade, 4, sarcina, 8, streptococcus, quando você tem vários cocos enfileirados, estafilococcus, são cocos no formato de cacho de uva. E o bacilo? O bacilo, pessoal, ele pode ser no formato de streptococcus também. Você pode ter vários bacilos enfileirados, né? Que aí eu vou chamar de streptobacilo. Muito bem. Tem ainda essa estrutura aqui que eu vou explicar para vocês mais adiante. Ó. Endosporo. Pessoal, o endosporo é uma forma resistente da bactéria. A bactéria é um ser vivo muito, muito inteligente, certo? Vou explicar para vocês por quê. Em evolução, o que importa não é a complexidade do ser vivo. Em evolução, o que importa realmente é a capacidade de se adaptar. E as bactérias são os seres com a maior capacidade adaptativa que nós temos. Você encontra bactérias em todos os ambientes do planeta Terra. E elas têm uma forma resistente chamada endosporo. O que seria o endosporo? É simples de entender. A bactéria está em um ambiente, quando aquele ambiente fica com condições adversas, está faltando água, está faltando luz, está faltando nutrientes, ou seja, quando as condições não favorecem, o que iria acontecer com essa bactéria? A tendência é que ela iria morrer. Só que o que ela faz? Ela produz um esporo, que a gente chama de endoesporo. Este endoesporo é uma forma resistente. A bactéria, ela para o seu metabolismo e ela consegue ficar naquele ambiente durante vários meses, vários anos, até que as condições voltem a ser adequadas novamente e ela consiga retornar à vida e continuar a se reproduzir. Tranquilo? Então, elas são muito espertas. Aqui nós temos a estrutura das bactérias. Isso aqui é importante, está na nossa atividade também, pessoal. As bactérias, elas vão ter lá as 3 estruturas básicas da célula, né? Vai ter membrana, citoplasma e núcleo. Só que cuidado com o núcleo. Como eu falei, pessoal, o núcleo das bactérias, ele não possui carioteca. Então, não tem uma membrana nuclear delimitando o material genético. E aí, professor, como é que encontra o material genético? Bem, o material genético ele fica disperso no citoplasma, só que ele se concentra em uma determinada região. Essa região da bactéria, onde se concentra o material genético, a gente chama de nucleoide, ok? Nucleoide. Tá aqui. Curiosidade sobre bactéria, pessoal. A bactéria, ela só tem um cromossomo, certo? Bactéria só tem um cromossomo. E esse cromossomo, ele é circular. Beleza? Então, vamos lá. A bactéria tem membrana plasmática, ela tem citoplasma, ela tem DNA em nucleoide. Esse DNA é circular e só é um cromossomo. Só que as bactérias, elas também apresentam parede celular. Pessoal, essa característica ela é extremamente importante. As bactérias possuem parede celular. A parede celular das bactérias ela é feita de peptoglicano ou peptidoglicano. Vou até destacar aqui, ó. Então, se aparecer em alguma questão, você já sabe.
As bactérias, elas possuem parede celular. A parede celular das bactérias é feita de peptoglicano ou peptidoglicano, dá no mesmo. Além da parede celular, é comum também algumas bactérias, não são todas, apresentarem uma cápsula gelatinosa. Essa cápsula gelatinosa protege a bactéria. Em alguns casos, a cápsula gelatinosa pode deixar a bactéria mais nociva. Então, doenças que são causadas por bactéria que tem essa cápsula, ela é mais nociva, ok? Aí você vai ter também flagelo, né? Algumas bactérias podem ter flagelo para se locomover. As bactérias também podem ter fímbrias que eu posso chamar de pili também, ó. Pilos, né? Fímbria ou pilis, ou você pode também resumir para pili. Muito bem. Então vamos aqui, estrutura da bactéria. Me ajude aí, por favor. Ela tem de fora para dentro, ela tem a cápsula gelatinosa, importante para ela, vai potencializar sua virulência, digamos assim, né? Além de ter essa cápsula gelatinosa, ela vai ter parede celular, membrana plasmática, citoplasma, vai ter DNA no nucleóide. Esse DNA é um cromossomo, ele é circular. Vai ter também ribossomos. Aqui no citoplasma vai ter ribossomos. A única organela, isso já foi questão de prova. A única organela que as bactérias possuem são os ribossomos, que sintetizam proteínas. Lembrando que o ribossomo é uma organela não membranosa. Então, ribossomo não tem membrana. Beleza? E próxima imagem aqui tem algo muito importante. Pronto. Nessa imagem aqui, pessoal, eu quero destacar o seguinte. Deixa eu dar uma lida aqui. Exatamente, Ian. Exatamente. As bactérias, elas conseguem ficar cristalizadas durante muito tempo. Ok? Na forma de endosporo, né? O que acontece? Aqui eu quero mostrar para vocês, aqui tem a cápsula, você tem a parede celular, você tem a membrana plasmática, você tem o DNA, que é o nucleóide, você vai ter também o citoplasma, você vai ter o flagelo, o ribossomo. Só que aqui tem duas estruturas que eu quero destacar para vocês. Que estruturas são essas, professor? A primeira é o mesossomo. Tá aqui ela, ó, mesossomo. Pessoal, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é a membrana plasmática da bactéria. Isso aqui é a membrana plasmática. Observe que nesse ponto aqui que eu vou circular, ó, nesse ponto aqui, a membrana plasmática, ela se invaginou. Ela sofreu uma deformação. Essa invaginação da membrana plasmática, nós chamamos de mesossoma. Função do mesossoma: respiração da bactéria. Depois, começaram a dizer que o mesossoma era responsável pela divisão da bactéria. E hoje nós sabemos, pessoal, que o mesossoma, ele não existe. Olha que louco. Mas ainda cai questões sobre mesossoma. Eu fiz há pouco tempo uma prova e tinha uma questão sobre mesossoma. Então não se esqueça. O mesossoma, se cair na prova, você vai dizer que a função dele é respiração da bactéria e divisão da bactéria. Divisão celular. Entretanto, hoje nós sabemos que ele não existe. O que acontece? Para você visualizar uma bactéria, você tem que corar a bactéria, você tem que colocar corante na bactéria, certo? Então, nesse processo de coloração da bactéria, de fixação do corante, a membrana plasmática ela era deformada, que era justamente essa invaginação aqui. Então, essa invaginação, ela não é da bactéria, essa invaginação ela é resultado da coloração que os biólogos faziam para poder visualizar melhor a bactéria. Porque é o seguinte, pessoal, as células, elas são transparentes. Então, para visualizar melhor a célula, você costuma corar a célula, certo? Você pode corar a célula como um todo, você pode corar apenas uma parte da célula como o núcleo, ou a parede celular. Então, sempre que você ia visualizar uma bactéria, que você corava essa bactéria,
durante o processo de coloração, de fixação, a membrana era danificada. Hoje, como a coloração ficou mais moderna, os cientistas perceberam que isso aqui não está mais aparecendo. Beleza? Então, o mesossoma, se cai, você já sabe qual é a função, né? Respiração e divisão celular, mas ele não existe. Olha que louco. E a outra estrutura, talvez a mais importante aqui, a mais importante, pessoal, é o plasmídio. Coloca aí na sua cabeça, plasmídio, plasmídio, plasmídio. Pessoal, caem muitas questões sobre plasmídio em diversas provas. O plasmídio é um DNA extracromossomial. Você se lembra que eu tenho um cromossomo circular? Eu tenho um cromossomo circular. Só que existe um DNAzinho menor, que a gente chama de DNA extracromossomial. Esse DNA extracromossomial é o plasmídio, pessoal. Nem todas as bactérias possuem plasmídio. Tem bactéria que não tem bactéria que tem um, tem bactérias que tem vários. E o interessante é que uma bactéria pode transferir para outra o plasmídio. E qual é a função do plasmídio? O plasmídio está relacionado, pessoal, com a resistência da bactéria. Resistência. Ok? Então, aqui no plasmídio, você vai ter genes. No plasmídio, você vai ter genes que vão produzir proteínas que vão aumentar a resistência da bactéria contra determinadas substâncias. Aí eu quero fazer aqui uma perguntinha para vocês. Coloca aí no chat, por favor. Pessoal, o que é que nós utilizamos para combater as bacterioses, as doenças causadas por bactéria? O que a gente utiliza para matar a bactéria? Coloca aí bem ligeirinho no chat. Hein? O que nós usamos para matar as bactérias? Pronto, aqui o Vitor já respondeu. O Alisson também, antibiótico. Então, só para que você entenda, ó. Os antibióticos, pessoal, os antibióticos, normalmente, eles atuam na parede celular das bactérias. O antibiótico, ele destrói a parede celular das bactérias, na maioria das vezes. Né? O antibiótico, ele também pode atuar nos ribossomos da bactéria, enfim, mas normalmente na parede. Destruindo a parede, a bactéria fica mais vulnerável. Só que bactérias que têm plasmídios, elas vão ter genes que vão produzir proteínas que vão proteger ela contra determinados antibióticos. Então, quando você ouvir falar em uma superbactéria, são bactérias que apresentam plasmídio. Então, o plasmídio está relacionado com a resistência da bactéria, torna a bactéria mais resistente. Outra coisa importante é que o plasmídio também é usado na engenharia genética, certo? Quando você quer trabalhar com genes, levar um gene de um organismo para outro, você utiliza plasmídio. Ok? Então, plasmídio também é utilizado na engenharia genética. Muito bem. Reprodução das bactérias. Pessoal, a reprodução das bactérias é assexuada. Esse slide aqui, ele está perfeito. O que acontece? Como é que uma bactéria se reproduz? Tu tem uma bactéria, ela aumenta o volume, em seguida ela duplica o DNA e depois disso ela se divide em duas. Observem que não ocorreu troca de material genético. Então, tu tinha uma bactéria que se dividiu em duas. Essas duas bactérias são clones, elas são exatamente iguais. É claro que depois de algumas divisões, pode ocorrer mutações e gerar variabilidade em uma colônia de bactérias. Mas, normalmente, tu tem uma bactéria que se divide em dois clones exatamente iguais. Tranquilo? Detalhe, uma bactéria, normalmente, ela leva, em média, 20 minutos para se dividir. Então, tu tem uma bactéria, depois 2, 4, 8, 16, 32, 64, e aí vai. Então, a bactéria ela se reproduz muito rápido, por isso é importante você seguir as recomendações médicas. Então, quando o médico passa um remédio para você, um antibiótico, né, para matar a bactéria, o médico passa um antibiótico e determina um horário, pessoal, você tem que cumprir com aquele horário. Porque senão, o que vai acontecer se você não cumprir com o horário?
como ela se reproduz rapidamente, você vai acabar selecionando aquelas bactérias mais resistentes. Então, tu tá doente com uma doença causada por bactéria, tomou remédio, aí tu matou a maioria das bactérias. Ficaram algumas que são resistentes. Só que essas que são resistentes ao antibiótico, elas se reproduzem rapidamente. Se tu não tomar o remédio no horário determinado, tu pode ter sérias complicações. E aí, quando tu for tomar o antibiótico novamente, ele não vai mais funcionar. Resistência bacteriana é um dos assuntos mais cobrados em provas. Então, não se esqueça, as bactérias se reproduzem de forma assexuada. Tu tem uma bactéria que se divide em duas exatamente iguais. Pode ocorrer variabilidade genética se ocorrer mutação. Nome desse tipo de reprodução aqui, pessoal, tem aluno que acha, professor, isso aqui é mitose. Isso aqui é mitose, professor. Ó, na mitose, uma célula se divide em duas. É mitose, não é mitose, pessoal. Não é mitose, sabe por quê? Porque a mitose, não se esqueça, a mitose ela ocorre em seres eucariontes. A mitose ela possui aquelas 4 fases lá. Não sei se vocês se lembram: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui não tem essas 4 fases. Então não é mitose. Reprodução bacteriana assexuada. Como é o nome dessa reprodução? Aí tem 4 nomes. É tudo a mesma coisa. Tá aqui embaixo, ó. Então, uma bactéria se dividindo em duas, eu posso chamar de cisciparidade, divisão binária, fissão binária ou bipartição. É tudo a mesma coisa, são sinônimos. Isso aqui é uma questão da nossa atividade. Ok? Pronto. Agora, tem alguns livros, tem alguns professores também, que dizem que bactérias se reproduzem de forma sexuada. Só que, na minha opinião, bactéria não se reproduz de forma sexuada, não. Vou explicar para vocês. Olha aqui, ó. O que nós temos são formas de recombinação gênica. Então, reprodução das bactérias é só dessa maneira aqui, ó. A única forma que as bactérias se reproduzem é desse jeito aqui. É quando uma bactéria se divide em duas: cisciparidade, divisão binária, fissão binária ou bipartição. Só que existem maneiras de recombinação gênica entre as bactérias. Eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira é a conjugação. Conjugação. Eu vou voltar aqui, ó. Voltando. Bom, vocês se lembram aqui das fímbrias? Fímbrias que eu chamei de pili. Essas fímbrias, pessoal, pode ser chamado também de pilissexual. Pilissexual. Olha o que, é que vai acontecer com essas bactérias que possuem fímbrias, que possuem pilissexual. Aqui, ó. Tu tem 2 bactérias, presta atenção, tu tem 2 bactérias, estou explicando isso aqui, ó, esse quadrinho aqui. Você tem 2 bactérias, elas se aproximam e elas vão produzir uma ponte citoplasmática. O nome disso aqui, pilissexual. É uma fímbria, é uma pilissexual. Beleza. Através desse pilissexual, uma bactéria envia para outra o plasmídio. Lembra do plasmídio? Que é aquele DNAzinho circular pequenininho que dá resistência à bactéria. Então, as bactérias elas podem enviar para outra bactéria o plasmídio através do pili. Ok? Então, nesse caso, você tem uma conjugação bacteriana. Tu está tendo aqui troca de material genético, tu está tendo recombinação gênica. Detalhe. Por que, professor, que isso aqui não pode ser considerado reprodução? Em uma reprodução, sempre surge um novo indivíduo. Certo? Sempre em uma reprodução, tu vai ter um novo indivíduo. Aqui, observe que começou com 2 bactérias e terminou com 2 bactérias. Então, não pode ser considerado reprodução. Isso aqui é uma forma de recombinação gênica. Uma bactéria enviou para outra, através do pilissexual, o plasmídio. Nome desse processo, conjugação. Conjugação lembra de casamento, né? Lembre-se aí, por favor. 2 bactérias se aproximam e uma envia para a outra o plasmídio. Tipo um transplante, exatamente. Agora, tem outra forma de recombinação gênica, que a gente chama de transdução. Aqui, pessoal, você tem a participação de vírus. Vírus. A transdução, ela ocorre em bacteriófagos. O que são bacteriófagos? Bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. Então, esses vírus que atacam bactérias, eles podem levar de uma bactéria para outra partes do seu material genético. Então, pensa comigo, ó. Pensa aqui comigo. Tu tem aqui, aqui embaixo.
começar aqui de cima, pronto. Tu tem aqui o vírus entrou na bactéria, certo? O vírus ele se reproduziu, e aí ele rompeu a membrana plasmática da bactéria. Aquele ciclozinho que eu já mostrei para vocês. Só que quando o vírus saiu, ele levou parte do material genético da bactéria dentro do seu capsídeo. Aí ele foi para outra célula. Quando ele vai para outra célula, pessoal, essa célula pode conseguir, e o material genético que estava dentro do capsídeo que ele trouxe da outra bactéria fica aprisionado dentro dessa nova bactéria. Isso é o que? Isso é transdução. É quando o vírus transfere moléculas de DNA de uma bactéria para outra. Então, o vírus ele pode ser o vetor, ele pode pegar o DNA de uma bactéria, né, parte do DNA de uma bactéria, e levar para outra bactéria. Isso é transdução. E, por fim, não menos importante, a transformação. A transformação é a mais simples de todas. Você tem várias bactérias, uma bactéria morreu, quando essa bactéria morre, ela libera no meio o seu material genético. Aí vem outra bactéria e engloba esse material genético. Então ela está tendo o que aí? Ela vai ter o quê? Ela vai ter uma variabilidade genética maior, ela vai ter uma recombinação gênica do material genético dela com o da bactéria que morreu. Beleza? Isso aqui, pessoal, foi uma experiência que foi feita. Certo? Observe essa experiência aqui, deixa eu explicar para você. Essa experiência aqui provou que o DNA é o nosso material genético. Essa experiência provou que o DNA carrega as nossas características. Porque há algum tempo atrás se achava que eram as proteínas. Então, com esses experimentos, ficou provado que quem carrega as características dos seres vivos é o DNA desse ser vivo. Ok? Vamos lá, ó, explicando aqui essa experiência. Olha que fácil. Eles pegaram duas bactérias, pessoal. Se eu não estou enganado, foi a bactéria que causa a tuberculose. Quase certeza que foi a bactéria que causa a tuberculose. Só que essa bactéria que causa a tuberculose, uma possui cápsula. Lembra daquela cápsula gelatinosa que eu falei para vocês? Lembra? Que dá mais potência para a bactéria, dá maior virulência. Muito bem, então, eles pegaram lá a bactéria que causa a tuberculose, que tinha a cápsula gelatinosa, e pegaram a mesma bactéria, só que não tinha a cápsula gelatinosa. E eles injetaram em ratos. Os ratinhos que receberam as bactérias sem cápsula não morreram. Os ratinhos que receberam as bactérias com cápsula morreram de tuberculose. Aí o que foi que eles fizeram? Eles pegaram essas bactérias aqui com cápsula, aqueceram, ou seja, desnaturaram as proteínas dessa bactéria e injetaram no ratinho. Como a bactéria estava morta, né, porque eles aqueceram a bactéria, como a bactéria estava morta, o ratinho não morreu. Aí eles vieram para o quarto passo. O quarto passo foi o seguinte: eles pegaram essa bactéria morta, né, que eles tinham aquecido, e colocaram junto com bactérias que não tinham a cápsula. O que foi que aconteceu? Injetaram no ratinho e o ratinho acabou morrendo. Por que o ratinho morreu? Porque aconteceu isso aqui, pessoal. Ó, aconteceu isso aqui. As bactérias que não tinham cápsula englobaram o DNA da bactéria que tinha cápsula, que estava morta. Essas bactérias que não tinham cápsula passaram a ter cápsula e aí o ratinho morreu. Ok? Muito bem. Então ficou provado que era o DNA que era o material genético, o DNA que era responsável pelas características de um ser vivo. Coloração, olha aqui o que eu falei para vocês, ó. Lembrando, as células, pessoal, elas são transparentes. Se você quer ver uma célula, se você quer ver uma estrutura celular, você tem que corar essa célula. Beleza? Aqui tem o passo a passo, como é que faz a coloração. Vou explicar para vocês, porque eu acho que tem uma atividade sobre isso aqui. São duas imagens que dizem a mesma coisa. Vamos lá. Normalmente, você... para fazer a coloração, você faz o seguinte. Fixa o esfregaço pelo calor, então você aquece, né?
aquece o esfregaço. Depois de um certo tempo, você injeta cristal de violeta na bactéria. Para que serve o cristal de violeta? Para dar coloração à bactéria. Depois do cristal de violeta, você lava com água. Em seguida, você aplica o Lugol. Lugol é o que a gente chama de mordente. Mordente porque morde? Não, professor. Isso aqui já que ela tem uma prova uma vez. Mordente, pessoal, é uma substância que é utilizada para fixar o corante. Então, você colocou o corante na bactéria, o cristal violeta, que é violeta, evidentemente. Depois você coloca o mordente, que é o Lugol. Esse mordente, o Lugol, vai fixar o cristal de violeta na bactéria. Aí você lava novamente. Depois você passa álcool. O álcool, pessoal, ele é um solvente orgânico. Já já vocês vão entender a função do álcool, vou mostrar para vocês. O álcool é um solvente orgânico. E, por fim, você passa fucina. A fucina ela é vermelha. Professor, outro corante, mas eu já tinha passado um corante, o cristal de violeta, por que eu vou passar a fucina, que é vermelha? Vou explicar para vocês aqui, ó. Pronto, tá aqui. Preste atenção nessa imagem. Nessa e nessa. Isso aqui está na nossa atividade. Pessoal, preste atenção. As bactérias, elas são classificadas em dois grupos. Gram-positiva e gram-negativa. A gram-positiva, ela é corada de azul. A gram-negativa, ela é corada de vermelho. É fácil de lembrar, é só se lembrar da sua nota. Azul é coisa boa, positivo, e vermelho é coisa ruim, negativo. Então, uma bactéria gram-positiva, ela vai ser cor de violeta, um tom parecido com o azul. E uma bactéria gram-negativa, ela vai ter a coloração vermelha. Muito bem. Professor, qual dessas duas bactérias ela é mais virulenta? Ela causa mais problemas? A gram-negativa. A gram-negativa é pior. Por exemplo, muitos antibióticos só funcionam em gram-positiva, não funcionam em gram-negativa. O primeiro antibiótico que foi descoberto foi a penicilina. A penicilina é um exemplo. Penicilina só mata bactérias gram-positiva. Penicilina não mata bactérias gram-negativa. As gram-negativas elas são mais resistentes, ok? Agora vamos entender por que um é azul e o outro é vermelho. Por causa desse processozinho aqui de coloração, que a gente chama de coloração de Gram, porque o nome do rapaz que criou esse processo foi Hans Gram, Hans Christian Gram. Muito bem. Aqui a explicação, pessoal. Vamos lá. Explicando aqui. Está aqui a gram positiva. Vocês já sabem que ela vai ficar azul, né? E aqui a gram negativa. Você já sabe que ela fica vermelha. Vamos entender por que isso acontece. Pessoal, lembra daqui? Ó, tudo que eu expliquei nesse slide, eu vou explicar agora nessa imagem. Observem o seguinte. Na gram positiva, eu tenho a parede celular. Olha aqui a parede celular, essa parte marrom. Eu tenho a parede celular e embaixo a membrana plasmática. Então, parede celular, membrana plasmática. Isso na gram positiva, azul. Agora a gram negativa, que fica de vermelho, pessoal. A gram negativa, ela tem uma membrana plasmática muito complexa. Olha o que acontece. Ela vai ter membrana plasmática, depois ela vai ter parede celular, e embaixo da parede celular ela tem outra membrana plasmática. Então, as gram-negativas, elas têm duas membranas plasmáticas. E no meio das duas membranas tem a parede celular. Ela é mais complexa. Ok? A diferença é que a parede celular aqui na gram-positiva, ela é mais grossa do que na gram-negativa. Olha a finura aqui da parede celular da gram-negativa, ó. Só que a gram-negativa é mais complexa, né? Ela tem duas membranas. Então, vamos agora explicar para vocês como é que ocorre a coloração. Tu já sabe que a gram-negativa, vermelho, gram-positiva, azul. Gram-positiva tem parede celular grossa, embaixo a membrana plasmática. Gram-negativa tem membrana plasmática, parede celular fina e outra membrana plasmática embaixo. Vamos lá. Pessoal, primeiro eu coloco aqui o cristal de violeta nas duas. Colocando cristal de violeta nas duas, essa aqui vai ficar violeta. A gram positiva fica violeta, porque o cristal de violeta,
ele se fixa na parede na parede celular. Ok? O cristal de violeta vai se fixar na parede celular. A parede celular está aqui bem em cima. Então, o cristal azul se fixa, ela fica azul. Essa outra aqui, ela também vai ficar azul, a gram negativa, só que ela vai ficar um azul bem fraquinho. Por quê? Porque o cristal de violeta tem que atravessar a membrana para chegar na parede celular, que é bem fininha. Então, fica um violeta bem fraquinho, certo? Beleza. Cristal de violeta nas duas. As duas ficaram violeta, só que um violeta forte e o outro um violeta bem fraquinho. Depois eu coloco o mordente, que é o Lugol, né, que é para fixar. Coloquei Lugol aqui, então ela vai fixar o corante violeta. Coloquei o Lugol aqui, também vai fixar. Muito bem. Depois vem o álcool. Olha como o álcool é importante. O álcool, pessoal. Aqui o álcool ele vai se deparar com uma parede celular grossa. O álcool ele arranca a membrana plasmática. O álcool arranca a membrana plasmática. Então, o que acontece? Aqui, como tu tem uma parede celular grossa, o álcool não consegue chegar até a membrana plasmática. Então, ela continua azul. Nessa outra aqui, quando tu colocar o álcool, essa membrana plasmática que está em cima, ela vai ser arrancada. E junto dela vai parte da membrana, da parede celular, que é bem fininha. Aí você lava com água, essa aqui vai ficar azul, continua azul, e essa aqui vai ficar transparente. Depois, o que eu faço? Depois eu coloco a fucina, tá lembrado? Voltando lá, ó. A fucina, que é o corante vermelho. Eu coloco a fucina aqui na gram positiva, só que o cristal de violeta já está fixado, então a fucsina não consegue penetrar. Eu coloco a fucsina aqui, a fucsina, pessoal, vai penetrar, ela vai ficar vermelha. Ok? Então, por isso que a gram negativa é vermelha e a gram positiva é azul. Tranquilo? Olha aí o exemplo, ó, a imagem. Fica desse jeito aí. Estamos terminando essa parte aqui. Vixe, Maria. Pessoal, cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, né? Elas não possuem cloroplasto, claro, é uma bactéria, é um ser procarionte, não tem nenhuma organela. O que ela vai ter é bacterioclorofila tipo A. Professor, se ela não tem cloroplasto, como é que ela faz fotossíntese? Ela vai ter esse pigmento aqui, né, clorofila tipo A, espalhada em membranas que estão no citoplasma. Elas podem ser encontradas no mar, na água doce, em ambientes terrestres úmidos. As arqueas. As arqueas, pessoal, elas são diferentes geneticamente das bactérias. Pronto, isso aqui é importante, essa parte aqui de baixo. As arqueas, como eu falei no início da aula, elas se parecem mais com os seres eucariontes do que com os procariontes. As arqueas, elas vivem em ambientes inóspitos. Tu vai encontrar arqueas em fontes hidrotermais, com altíssimas temperaturas. Tu vai encontrar arqueas em locais com alta salinidade. Tu vai encontrar arqueas em locais com uma grande concentração de metano, em locais extremos. Então, ela vive em locais, em ambientes inóspitos. Elas são seres extremófilos. Qual a diferença entre uma arquea e uma bactéria? Pessoal, vamos lá, pelas diferenças. Primeiro, na membrana plasmática. A membrana plasmática das bactérias, ela apresenta ligação do tipo éter. Éster. A membrana plasmática das bactérias apresentam ligação do tipo éster. A membrana plasmática das arqueas, elas vão apresentar ligação do tipo éter. Essa ligação tipo éter é mais forte, o que permite esses seres viverem em locais extremos. Outra diferença é que as arqueas não têm peptidoglicano. Lembra que a parede celular das bactérias é de peptidoglicano? Ó, isso aqui tudo é peptidoglicano. As arqueas não têm peptidoglicano. As arqueas que têm parede celular, elas vão apresentar pseudomureína. Ok? Vai ter alguns carboidratos, mas jamais vai ser peptidoglicano. E não tem flagelo. A arquea não tem flagelo, ao contrário de algumas bactérias que possuem flagelo. Belezinha? Vamos lá, pessoal. Acabei me estendendo muito na aula de hoje, viu? Me empolguei. Vamos para as doenças. Agora aqui, ó. Observe, você tem bactérias, arqueas e eucária, que é o nosso domínio.
Analisando essa árvore filogenética, vocês observam que as árqueas estão bem próximas dos seres eucariontes e mais distantes dos seres procariontes, que são as bactérias. Professor, como foi que descobriram isso? Eles fizeram a análise do RNA ribossômico das árqueas. Então, estudaram o RNA ribossômico das árqueas e descobriram que elas se parecem mais com os seres eucariontes. Vamos para as doenças. Pessoal, agora, como eu falei, pessoal, muita doença. Já são 9 horas, eu não quero me esticar muito, entendeu? Então, como tem muita doença, eu vou dar uma agilizada, vou mesmo só falar as principais. Depois vocês podem dar uma lida aí no slide. Vamos lá. Cólera. Pessoal, ó. Essa é uma doença causada por bactéria. Como é que você contrai cólera? Ingestão de água e alimentos contaminados. O que a cólera faz? Diarreia acentuada, vômitos e cãibra. Pessoal, é uma diarreia que a gente costuma chamar de água de arroz. Então, causa uma desidratação intensa nos seres que contraem essa doença. Pode causar, sim, a morte. Nos anos 80 e 90, nós tivemos sérios problemas de cólera no Brasil. Inclusive, eu era criança, ali no meados dos anos 90, eu era criança, pessoal, e eu me lembro que aqui a Montada teve um surto de cólera. Então, o mesmo temor que nós temos hoje com o coronavírus, as pessoas que viveram nesse período tinham muito medo dessa doença. Como é que você faz para não contrair a cólera? Tratando os doentes, saneamento básico, ingerir somente água potável. Certo? Normalmente essa bactéria ela vinha na água e nos alimentos. A cárie, pessoal, dentária, ela é uma doença causada por bactéria. Na verdade, não é a bactéria que causa a cárie. Vou explicar para vocês. Quando você se alimenta, principalmente de açúcar, e não escova os dentes, algumas bactérias que estão na nossa boca, elas se alimentam do açúcar e se reproduzem. O problema é que essas bactérias liberam um ácido. Então, não é a bactéria que causa a cárie. A bactéria libera um ácido que causa a cárie. Né? E aí você pode ter sérios problemas de saúde. Como é que eu faço para não ter cárie? Isso é muito fácil. Diminuir a ingestão de açúcar, ter higiene bucal e usar flúor para fortalecer o esmalte dentário. Singelose, né? A famosa disenteria, né? A disenteria, pessoal, nada mais é do que ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de portadores. Vai causar aí diarreia, né? Libera toxina muito ativa que destrói a mucosa do intestino grosso. Então, essas bactérias, elas vão destruir a mucosa do nosso intestino grosso. Com isso, diminui a nossa capacidade de absorção e, consequentemente, a gente fica o tempo todo evacuando, né? A famosa disenteria, caganeira. Febre tifoide. Vamos lá. Como é que você contrai febre tifoide? Ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes do portador. Quais são os sintomas da febre tifoide? Febre, dor de cabeça, diarreia. Casos graves, pode haver perfuração do intestino e causar a morte do indivíduo. Então, como é que você faz para não contrair febre tifoide? Evitar alimentos contaminados. Então, todas essas doenças, pessoal, que eu estou falando para vocês, ó, vamos lá, voltando aqui. Cólera, cárie, sigelose, febre tifoide, todas elas são do sistema digestório, são doenças que atuam no nosso sistema digestório. Outra do sistema digestório é a salmonela, né? Causa uma doença chamada salmonelose. Pessoal, essa doença, normalmente, ela está relacionada com a ingestão de alimentos contaminados, principalmente carnes e ovos. Aqui não, mas lá na região sul do Brasil, sudeste, é muito comum a produção de maionese caseira. A maionese caseira, ela é feita com ovos, óleo, água, sal, limão, vinagre. Então, nesses ovos, você tiver a salmonela, você pode contrair essa doença. O que ela vai causar em você? Febre moderada, dores abdominais, cólicas e diarreia. Maneira de evitar a salmonela: higiene dos criadouros de animais, cozimento adequado de ovos e carne. O problema é que a maionese ela é feita com ovo cru, né? A maionese ela é feita com ovo cru. Então, por isso, nada de comer salmonela,
perdão, nada de comer maionese na casa dos outros, viu? Principalmente se for uma maionese caseira. Essa maionese industrial, ela já tem uma série de produtos que evita a presença da salmonela. Botulismo, essa aqui eu quero dar um destaquezinho nela, certo? Vamos lá, botulismo, pessoal. Clostridium botulinum, ok? Clostridium botulinum. Pessoal, presta atenção nesse gênero aqui, ó, Clostridium. Ele vai gerar o botulismo e vai ter outra bactéria do gênero Clostridium, perdão, que vai produzir o tétano, vai gerar o tétano, que é outra doença causada por bactéria. Vamos lá, botulismo, pessoal. Ingestão da toxina liberada pela bactéria, principalmente em alimentos enlatados e conservados artesanais. Olha para cá, menino feio. Meus amores, essa bactéria, ela é anaeróbica. Isso quer dizer que ela não tolera a presença de oxigênio. Onde é que você vai encontrar essa bactéria? Normalmente em enlatados. Então, se você for no supermercado e encontrar um enlatado estufado, por favor, não compre. Se o enlatado está estufado, quer dizer que ali dentro tem bactéria, e as bactérias, devido ao seu metabolismo, estão liberando gases que estão fazendo com que a lata fique estufada. Pessoal, essa bactéria não brinca. A Clostridium botulinum, ela produz uma toxina que é a toxina mais forte, mais potente que nós conhecemos. O interessante, curiosidade, é que é a partir dessa bactéria que se produz o Botox. Então, você pega a mesma toxina que mata as pessoas, os cientistas pegam, diluem essa toxina, diluem bastante, porque ela é muito forte, diluem, e produzem o Botox. O que acontece, pessoal? O que é que essa toxina faz? A toxina, ela bloqueia a transferência dos sinais nervosos para os músculos. Então, você relaxa. Você não consegue contrair. Você perde os movimentos. Normalmente, quem tem botulismo morre de parada respiratória. A pessoa não consegue respirar. Ela perde os movimentos, principalmente do diafragma. Cuidados. Cuidados higiênicos ao processar alimentos, não consumir alimentos contidos em latas estufadas. Então, cuidado com o botulismo. Já caiu em questão de vestibular. Hanseníase, né, uma doença bíblica, a famosa lepra. A bactéria que causa a hanseníase é Mycobacterium leprae. Esse gênero aqui, pessoal, Mycobacterium, ele também vai causar a tuberculose. É o mesmo gênero, é outra bactéria, mas do mesmo gênero, tranquilo? Então, a hanseníase, bacilos liberados em secreções respiratórias, quando uma pessoa infectada e não tratada, tosse, espirra ao falar. Então, a hanseníase você encontra através da saliva, principalmente, gotículas de saliva. Afeta o sistema nervoso central, então você perde a sensibilidade. Quem tem hanseníase, aparecem umas manchas claras e a pessoa perde a sensibilidade naquele local e pode atingir o sistema nervoso central. Curiosidade sobre a hanseníase e a lepra, pessoal. Todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, tem uma marcazinha de vacina, que é a minha. Todo mundo tem uma marcazinha de vacina aqui. Essa vacina que você toma quando criança é contra a hanseníase, é a famosa BCG. Meningite. A meningite mais comum no Brasil é a meningite tipo C. É uma doença séria, pode causar a morte. A meningite ela pode ser causada por vírus, por fungos, ela pode ser causada por bactéria. A mais comum é por bactéria. Então, a meningite, pessoal, é uma inflamação, é uma infecção nas nossas meninges. Ok? Então, no nosso encéfalo, na nossa... algumas pessoas não ficam, é normal. Isso aí é um sinal, viu, Samile? Quem não ficou a marca quer dizer que possivelmente não está imunizado, então tem que tomar novamente, ok? Então essa marcazinha é importante que todo mundo tenha essa marca, porque significa que você está imunizado. O fato de você não ter significa que você pode não estar imunizado. Muito bem. Então a meningite, como eu estava falando, pessoal, é uma infecção nas nossas meninges. Vai atacar o nosso sistema nervoso central. As meninges, ela recobre todo o nosso sistema nervoso central. Ocorre dor de cabeça, né? Intensa, febre, rigidez na nuca. Então, quem tem meningite sente muita rigidez na nuca. Pode ter vômitos em jatos. Tem vacinação
e também uma das profilaxias é o isolamento do doente. Olha o tétano. Vocês estão vendo essa imagem aqui, pessoal? Isso aqui ocorre mesmo. O tétano é o contrário do botulismo. Lembra que o botulismo relaxa os seus músculos e você não consegue mais contrair. Você pode morrer por insuficiência respiratória. Pois bem, o tétano é o contrário. O tétano, pessoal, contrai os seus músculos e você não consegue relaxar. Então, algumas pessoas, inclusive ela é conhecida como doença da morte sorridente, porque algumas pessoas morriam sorrindo. Imagina você morrer sorrindo. Esporos desse bacilo são encontrados principalmente no solo, lesões profundas. Produz uma neurotoxina também, que desencadeia fortes contrações musculares, parada respiratória ou cardíaca. Meus amores, existe um mito de que para se contrair tétano, você tem que levar um corte de objeto enferrujado. Não. Lembrando aqui, ó, Clostridium tetani, essa bactéria, ela é anaeróbica, ela não gosta de oxigênio. Então, normalmente ela está no formato de esporo. Ok? O que acontece? Você levou um corte, pode ser por madeira, pode ser por um instrumento cortante, pode ser até areia. Se entrar nesse seu corte, pessoal, lá nesse seu corte vai ter necrose, ou seja, o seu tecido vai apodrecer, vai ter uma região sem oxigênio e essa bactéria ela pode sair. Ao sair, ela começa a liberar essa substância que vai atingir o seu sistema nervoso central. Então, você fica com os músculos rígidos, não consegue relaxar de jeito nenhum. Febre maculosa, né, ela é causada pela picada do carrapato estrela. Brucelose é causada aí pelo leite não pasteurizado. Então, quando você for tomar leite, tem que ferver bastante, porque no leite tem muitas bactérias. Inclusive, uma delas pode causar essa doença, brucelose. Peste, pessoal, a famosa peste negra, peste bubônica, né? A peste, ela é transmitida através da picada da pulga de rato. Lá no século XV, século XIV, século XV, a peste negra, ela matou 1/3 da população da Europa. Então, quais são os sintomas? Febre, vômito, manchas vermelhas no corpo, podendo evoluir até a morte. Medidas profiláticas, evitar caminhar em locais infectados por carrapatos. Há pouco tempo atrás, teve um surto de peste negra na China, alguns anos atrás. Felizmente, hoje a peste negra não tem mais como se tornar uma pandemia. Por quê, professor? Só porque, para que se tenha peste negra, você tem que ter uma grande quantidade de ratos. E como as cidades, normalmente, elas possuem saneamento básico, então não tem como essa doença se espalhar. O problema na Idade Média é que não existia saneamento básico em nenhuma cidade da Europa. Nós temos aí o tifo também, né, que é causado pelo piolho ou pela pulga. Leptospirose, que já foi cobrado no Enem. Leptospirose é uma bactéria que está presente na urina de alguns ratos. Então, o rato urina, na urina do rato sai essa bactéria, ela tem um formato de espiral e ela consegue penetrar na sua pele por algum ferimento, por alguma lesão. Certo? O que vai causar? Febre alta, dor de cabeça, dor muscular, náusea, vômitos, lesões na pele, hemorragias digestivas, afeta o fígado, o rim. Medida profilática contra a leptospirose é evitar o contato com enchentes e combater ratos. Cistite, isso aqui é muito comum nas meninas. Estou terminando, pessoal. Isso aqui é muito comum nas meninas. A grande maioria das meninas tem isso aqui. Cistite, pessoal, é a famosa infecção urinária. O que acontece? Normalmente, certo? Normalmente, é claro que tem exceção. Normalmente, as meninas vão ter infecção urinária, cistite, após as primeiras relações sexuais, ou quando ela troca de parceiro sexual. Pode ocorrer por outro motivo? Pode também, mas normalmente são esses motivos, certo? É uma IST, infecção sexualmente transmissível. O que acontece, pessoal? A bactéria, ela vai causar sérios problemas em todo o seu trato urinário. Então, na sua uretra, na sua bexiga. A bexiga das meninas, ela fica inchada. Então, olha como vai fazer sentido para vocês. A sua bexiga vai ficar inchada. Então, ela vai encher de urina mais rapidamente.
bexiga inchada por causa da bactéria, então enche mais rapidamente de urina. Então dá vontade de você ir constantemente no banheiro. Além disso, às vezes quando você vai no banheiro, você faz pouco xixi. Mal sai do banheiro, já dá vontade de fazer xixi de novo. Por quê? Porque como está inflamado, a, a sua bexiga está inflamada e a sua uretra também está inflamada, então sai em pequenas quantidades a urina, não sai de uma vez, por causa do inchaço. Tranquilo? Como evitar a cistite? Cuidados com a higiene pessoal e uso de substâncias bactericidas. Pessoal, não falei no início da aula, mas vou falar agora. Todas as bacterioses, todas têm tratamento. Todas têm tratamento, todas têm antibiótico, beleza? A sífilis também é uma IST, uma doença sexualmente transmissível, né? No Brasil, nós estamos tendo alguns casos de sífilis. Uma doença que tinha sido erradicada até pouco tempo atrás, mas ela está voltando. Por quê? Porque as pessoas pararam de se cuidar, pararam de usar preservativo. Então, como é que você contrai sífilis? Via sexual ou congênita, ou seja, através da placenta, de mãe para filho. Então, tanto que durante o parto pode causar a morte do feto. Então, uma mãe que tem sífilis, ela tem que fazer o pré-natal direitinho para a criança nascer com saúde, porque senão a criança pode morrer ou nascer com problemas, principalmente de visão. Ela pode nascer cega. Ou ela pode nascer normal e depois de uma certa idade manifestar os sintomas. O tratamento, né, a medidas profiláticas é tratar o doente, usar preservativo nas relações sexuais. Existem 3 fases da sífilis, pessoal. A primeira, normalmente, aparece uma ferida na boca ou na genitália. A segunda são máculas internas. E a terceira, que o bicho pega, é quando ataca o seu sistema nervoso. Aí o negócio fica sério, viu? Cancro mole, né? Também uma DST. Gonorreia. Então, do mesmo jeito lá que a cistite é normal nas meninas, né? A infecção urinária, a gonorreia, pessoal, é uma doença relativamente comum nos homens, principalmente para quem não usa camisinha. O que acontece com a gonorreia? Na gonorreia, a bactéria ela vai destruir todo o canal urinário, toda a sua uretra. Então, destrói. Sai um pus que tem um cheiro, pessoal, de peixe podre. Causa muita ardência, muita dor. Existe, sim, antibiótico para tratar a gonorreia, ok? Então, as medidas profiláticas. Claro, tratar os doentes com antibiótico e preservativo nas relações sexuais. Ardor ao urinar, eliminação de secreção urinal amarelada, famoso pus. A gonorreia é que a gente conhece popularmente como corrimento. Tem homens e mulheres. É mais comum em homens, mas também tem em mulheres. Coqueluche é uma tosse, né, digamos assim, a tosse braba. Meio de transmissão da coqueluche através da inalação de gotículas espalhadas pelo ar ou pela fala. Tosse e espirro de pessoas contaminadas pela bactéria. Sintomas: febre, coriza, surto de tosse seca, vômitos, pneumonia, enfim. Difteria é muito parecido com a coqueluche, também vai dar tosse. A difteria tem uma característica típica. A difteria também é chamada de croup. A difteria, ela dá uma placa amarela aqui no fundo da garganta. Então, quem tem difteria, você olha no fundo da garganta, a pessoa tem uma placa amarela. É uma toxina que afeta principalmente cavidades nasais, tonsilas, faringe, laringe, pode ocorrer a morte por asfixia. Pneumonia, infecção nos pulmões, via de transmissão através de gotículas de saliva, tuberculose também. A tuberculose é uma das doenças que mais matou no mundo, viu? A tuberculose, ela matou mais do que a peste negra. O antraz, por muito tempo, ele foi usado como arma biológica, né, para ir matando as pessoas aos poucos. Agora aqui, pessoal, é o último slide, certo? Esse, pronto. Aqui é um macetezinho que eu coloquei. Aqui é um macete que eu coloquei para você memorizar as doenças que são causadas por bactérias. Ó, olha aqui. Didi fez tatuagem na pele e colocou bons pneus na limusine. Didi fez tatuagem na pele e colocou bons pneus na limusine. Aqui você tem a maioria das bacteriosas, ó.
O primeiro dia, difteria. O segundo, desinteria bacilar. O febre tifoide. O T de tétano. O TU de tuberculose. O G de gonorreia. O LE de leptospirose. O COL de cólera. O CO de coqueluche. O BO de botulismo. O pneu de pneumonia. O L de lepra. O M de meningite e o C de sífilis. Perdão. Aqui você tem outro macete também para memorizar. Todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças. Aí aqui você tem, ó, pega as iniciais de cada palavra. T, tétano. M, meningite. S, sífilis. C, cólera. P, pneumonia. G, gonorreia. E D, difteria. Ok? Muito bem.